Existe uma coisa chamada força gravitacional geopolítica, que todo país tem, tá? E essa força gravitacional geopolítica, ela vai determinar o peso que você tem geograficamente e politicamente na sua região. Então, todo país exerce essa força. E essa força, se ela for fraca, você é um país que vai só receber influência externa, ser um carimbador do que decidem por você. Sim. No máximo, você vai conseguir definir o quê? Preço de passagem de ônibus, a questão ali da saúde pública, a escola, e ainda dependendo do que for, nem isso. Você vai ter ali países que são as chamadas potências médias, tá? A gente tem 200 países, 202 países, 203 países no mundo hoje. E você tem as superpotências. Vamos entender isso daqui para ver onde que o Brasil está. Você tem duas superpotências hoje no mundo, tá? Você tem os Estados Unidos e tem a China. E você tem 17 potências médias. E dentro dessas 17 potências médias, você tem uma ex-superpotência, que é a Rússia. A Rússia hoje não é mais uma superpotência. Só que a Rússia não aceita que ela caiu de prateleira. Ela ainda fica se mantendo como uma... Ela age como uma superpotência. Ela age como uma superpotência, ela briga por esse espaço na prateleira de cima, o que é legítimo. Só que a Rússia, ela acaba se tornando uma potência média que desequilibra muito conta do seu poderio atômico, certo? Então, é importante que, assim, dentre essas potências médias, você atrair a Rússia de alguma forma para sua zona gravitacional, tá? Então, por isso que a Rússia... Só que a Rússia, ela não aceita que ela tenha essa posição. Ela quer subir e exercer essa força gravitacional em cima, e ela consegue ter uma força gravitacional em algumas regiões do mundo. Então, assim, ela é um caso híbrido, que tá entre a prateleira 2 e a prateleira 1, pra gente entender isso. Eu sei que tem muita gente que vai me odiar agora, vai me xingar. Isso é um absurdo, mas é assim que as coisas são. Não posso fazer nada. E você tem as outras 16 potências médias. Deixa eu ver se eu lembro de todas de cabeça aqui. Me ajuda aí, Luan. Vai contando aí, ó. Brasil, Índia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Israel, Reino Unido, França, Alemanha, falei 10, né? 10. Rússia, 11, Japão, 12, Austrália, 13, Índia, 14, Paquistão, 15. Tô fazendo uma varredura no globo aqui na minha cabeça, pera aí. Itália, 16. Tô esquecendo uma, ó, mas tá bom, né? Sim. De 19 eu lembrei 18 aqui. Então, assim, 19 contando Estados Unidos e a China. Então você tem essas 17 potências médias. E esse século, esse é o século 21, ele é o século da ascensão das potências médias. As potências médias, elas vão desequilibrar o jogo para as grandes potências. Eu escrevi um artigo essa semana sobre isso para a revista do Alta Linguagem, explicando esses detalhes. Então, você vai ter várias vezes confrontos e conflitos entre potências médias, ou as potências médias sendo utilizadas, tá, para favorecer ou o lado A ou o lado B. Uma coisa que fica bem explícito essa divisão, Arábia Saudita e Irã, tá? O Irã tá ali na força gravitacional da China e da Rússia. Sim. E a Arábia Saudita tá na força gravitacional dos Estados Unidos. Tudo bem, tem vários fatores que existe uma integração e tal, não é tipo pão, queijo, mas esse aqui é um caso que você tem uma separação mais clara. Só que essas potências médias, elas estão criando meios, tá, de ter o seu lugar ao sol com mais efetividade. E isso faz com que crie-se o mito, que não é real, que os russos falam da multipolaridade. Essa é uma simplificação. Quando você fala, não, um mundo multipolar. Não é um mundo multipolar. Você tem duas potências que exercem uma força gravitacional gigantesca. Você tem a Rússia aqui híbrida no meio. E você tem outras 16 potências médias. E o peso delas vai ir para um lado ou para o outro. Isso não é multipolaridade. Você tem uma bipolaridade, mas aonde quem está no meio exerce uma influência grande, diferente do que foi na Primeira Guerra Fria. Não sei se está claro, Luan. Se tiver alguma dúvida, tá claro, tá? Então a gente tem essa questão. É importante entender isso para entender a posição do Brasil. Existem potências médias que estão ascendendo e potências médias que estão descendendo. Sim. Tá? E existem países que estão batendo na porta para tomar lugar de alguns que estão descendendo. Próxima potência média nos próximos 25, 30 anos... Não, a Índia já tá ali. A Nigéria. A Nigéria. Por quê? Nós temos uma crise
no mundo que vai ser muito complicada, já está sendo, que é a crise demográfica. Tá? Está nascendo menos pessoas e as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, você vai ter muito idoso, pouco jovem. E isso vai gerar um ônus que o Estado vai ter dificuldade de sustentar. A Coreia do Sul vai ser um dos países que mais vai sofrer com isso. Acho que na próxima década já começa o problema na Coreia do Sul. A China, por outro lado, tem um problema também de nascimento brutal e que ao longo dos próximos 20, 25 anos vai ser bastante complicado para eles. A gente viu o censo brasileiro, esperávamos que fôssemos 230, 225 milhões. Baixamos a população brasileira para 202. Nossa. 202? 202, baixou a população brasileira, né, no censo de 2022. Então, você vai ter esse problema. E a Nigéria, a Nigéria e a Índia são dos poucos países onde a população está crescendo. E a Nigéria, a expectativa que em 2100 ela seja uma potência, assim, muito forte, porque ela vai ter muitas pessoas, muitos nigerianos, e isso vai fazer com que você tenha um custo de produção baixo, porque as pessoas precisam trabalhar e existir. Um efeito China, que aconteceu nos anos 80, por exemplo, que fez a China ter o boom que teve. Então a Nigéria é um país que a gente tem que estar de olho. A Índia, são vários fatores que não é tão simples estar ali dentro. Então você tem esse problema que está pegando todos os países, o problema da densidade demográfica. E são várias essas crises que a gente tem. Então isso explica como algumas potências vai cair, outras vão subir. E você pega os Estados Unidos, por conta das políticas do Partido Democrata, e como o pessoal simplifica um pouco, eu tomo muito cuidado hoje para falar de globalista, porque globalista virou xingamento. Sim. Então, globalista. Em 2017, você pegava uma coisa, todo mundo era comunista. Aí, o peladão do Man era comunista. Que é? Mas aí, hoje é globalista. E aí, assim, o pessoal usa isso na informação. Vai moldando. Não, os comunistas não é mais problema. Não, vamos conversar aqui com os comunas, porque eles são nossos aliados de momento. O problema agora é os globalistas, essa confusão ideológica. Quando, na verdade, são tudo revolucionários. E aí, o que a gente tem nesse interim? Donald Trump, ele tem uma posição, inclusive, diferente do que foi no primeiro mandato dele. Tá? Ele tá com muito mais o pé na porta. Ele criou uma organização interna junto com a Heritage Foundation, tá? Que foi o Project 2025. E é engraçado, porque a gente tava até conversando aqui antes de entrar ao vivo, né? Muitas vezes você trabalhar com geopolítica é indigesto, porque você tá ali falando de coisas que vai explodir daqui 6 meses. Aí quando explode, todo mundo tá falando, mas aí quando você tava falando 6 meses antes, ninguém queria saber. A gente começou a fazer um trabalho em cima do Project 2025, junto com o Lucas Ribeiro, né? Que é um outro autor, é um internacionalista fantástico também, formado na Colômbia, lá da Bahia, um grande amigo. E o Lucas Ribeiro, eu e ele, a gente sentou, começou a analisar esse documento. E aí o pessoal, não, mas o Trump falou que não tem nada a ver. Esse documento, isso aí inventaram, porque a mídia americana tava caindo em cima. A gente falou, galera, o Trump tá falando isso pra não impactar na eleição. Mas esse documento é a base do que vai vir. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nole.